Hoje eu vou falar para vocês do principal marcador do ciclo circadiano, o sono. Antes de mais nada, é preciso ter em mente que o sono é parte importante da nossa rotina diária e que 1/3 do seu dia, aproximadamente, você passa dormindo. Somado a isso, a falta de sono acarreta uma série de problemas físicos e mentais que podem prejudicar sua produtividade, seus relacionamentos interpessoais. A principal função do ciclo circadiano é regular o sono. Popularmente chamado de relógio biológico, ele faz aí o controle automático das ações do nosso corpo de acordo com o dia ou a noite. Dessa forma, nós não precisamos lembrar de dormir ou fazer a secreção de hormônios, por exemplo. A presença ou ausência de luz é o principal gatilho do ciclo circadiano. Durante a noite, a glândula pineal libera melatonina. Então, se ficarmos expostos à luz, essa produção ela pode ser desregulada, causando aí uma alteração no ciclo circadiano. E também ele conta com luz, o brilho emitido por aparelhos como celulares, notebooks, tablets, televisão. Então, quem não dorme bem pode apresentar problemas de memória, dificuldades de concentração, irritabilidade, desânimo e tristeza. Além disso, a falta de sono irá colocá-lo em risco de depressão e ansiedade, mas também pode colocá-lo em risco de sofrer um ataque cardíaco, ter uma pressão alta, derrame, diabetes, porque pode aí aumentar a resistência à insulina, interromper os níveis de hormônio e, em última análise, reduzir o desempenho mental e físico. Ele também pode envelhecer rapidamente. A falta de sono afetará primeiro a sua aparência física, deixando você aí com rugas prematuras e olheiras ao redor dos olhos. Com o tempo, essa privação crônica de sono pode aumentar os níveis do hormônio do estresse, que é o cortisol, e que ele quebra o colágeno, reduzindo aí a elasticidade da pele e fazendo você parecer com o dobro da sua idade. O sono ele é controlado por áreas do cérebro e está relacionado a eventos bioquímicos e fisiológicos do organismo, e sendo também influenciado pelo comportamento. Assim, diversas condições podem levar a alterações que prejudicam o sono, desde doenças neurológicas, psiquiátricas, respiratórias, ou simplesmente por maus hábitos que desregulam aí o relógio biológico do sono, o ciclo circadiano. Veja também quais são os distúrbios do sono mais comuns. Sonolência, cansaço, perda da disposição. São esses os primeiros sintomas da falta de uma boa noite de sono, pois é durante o repouso, sobretudo nas fases mais profundas do sono, que o corpo consegue recuperar as energias. Também pode acontecer falhas de memórias, porque é durante o sono que o cérebro consegue consolidar as memórias e renovar o desempenho cognitivo, permitindo aí uma maior capacidade de concentração, de atenção e desempenho das funções. Assim, uma pessoa em privação do sono por muitas horas, ela tem mais dificuldade para lembrar das coisas, concluir raciocínios, concentrar-se ou ter atenção, apresentando dificuldades em tomar decisões e piores desempenhos no trabalho ou na escola, por exemplo. Também acontece a queda da imunidade. A privação do sono ela prejudica a produção de células de defesa do organismo, tornando aí o sistema imunológico enfraquecido e menos eficaz no combate a infecções. Tristeza e irritabilidade também. A privação do sono ela pode proporcionar uma instabilidade emocional. Assim, as pessoas apresentam-se muito mais irritadas, tristes ou impacientes. Quando é pouco o sono, ele torna-se crônico e a pessoa fica mais aí predisposta a apresentar tristeza e sofrer de ansiedade e depressão. Outras doenças mentais que podem ser favorecidas pelo distúrbio do sono são os distúrbios alimentares, síndrome do pânico ou alcoolismo, por exemplo. Também a pressão alta. Dormir menos de 6 horas por noite pode favorecer o surgimento de pressão alta, pois durante o sono há um período de descanso do sistema cardiovascular, com diminuição da pressão e dos batimentos cardíacos. Além disso, a falta de sono pode aumentar aí o risco de doenças como infarto, AVC, como eu já disse, alterações hormonais, porque a relação adequada entre o sono e a vigília, que é o período em que se mantém acordado, é fundamental para uma produção regularizada de hormônios do organismo. Assim, hormônios como melatonina, hormônio do crescimento, adrenalina, TSH, estão muito relacionados
com a existência de um sono adequado. Por isso, a privação do sono, especialmente de forma crônica, pode provocar consequências como atraso do crescimento, dificuldades para o ganho de massa muscular, alterações tireoidianas, fadigas. A privação de sono, que é dormir menos que o suficiente, ela mata mais rápido que a privação de alimento. Vocês sabiam disso? A pessoa morre mais rápido por não dormir do que por não comer. E tem pessoas que acham que dormir é perda de tempo. Então eu vou dizer para vocês aqui a quantidade ideal de sono. Recém-nascido são de 14 a 17 horas por noite. De 1 a 5 anos de idade, 10 a 14 horas por noite. De 6 a 13 anos, 9 a 11 horas por noite. De 14 a 17 anos, 8 a 9 horas por noite. De 18 a 64, 7 horas por noite, de 7 a 9. E de 64 acima, 7 horas por noite. Então, você precisa dormir no mínimo 8 horas por noite. Você precisa dormir um pouquinho mais cedo, não acordar depois das 8 horas da manhã, porque nesse momento o seu corpo começa a liberar o cortisol. E isso significa que é hora de levantar e agir, porque o cortisol é aquele que coloca o seu corpo para trabalhar. O seu corpo precisa de movimento quando começa a liberar o cortisol. Se você não levanta e você fica na cama só mais um pouquinho, o seu sistema começa a ficar estressado. Porque se o cortisol não sendo utilizado da forma correta, ele gera muito estresse no seu corpo, porque fica ali se acumulando, fica com carga excessiva, e aí você acorda cansada, irritada. O natural de todas as pessoas é acordar dispostas. E isso quer dizer que você teve um sono reparador. Então, se você já acorda cansada, irritada, quer dizer que precisa regular o seu ciclo circadiano para não ter aí nenhum tipo de déficit. O adulto, ele precisa dessas horas, de 7 a 9 horas de sono. Só que não basta ser só isso. Tem que passar por todos os 5 ciclos do sono. E esses ciclos têm 4 estágios. Um sono bem regulado organiza todo o resto do corpo. Você já parou para pensar que a gente passa pelo menos 30% da nossa vida dormindo, como eu falei no começo? Então, se você passa em média 8 horas dormindo, que corresponde a 30% de um dia de 24 horas, você passa aí 30% de sua vida dormindo e é bastante tempo. Você acha que é à toa que o seu organismo precisa desses 30% de descanso? Você acha que é perdido esse tempo? É durante o sono que o seu corpo se recupera, que você restaura todos os seus sistemas, que tudo volta a funcionar. Você faz aí uma limpeza interna, uma limpeza cerebral. Quem dorme mais, muito mais do que 8 horas por noite, também está desregulado. Eu estou falando aqui de um adulto. Quem dorme muito menos de 8 horas também está desregulado. Essas 8 horas são muito importantes para você manter aí uma boa saúde. O sono, ele tem poder de reparar o seu sistema, de restaurar tudo, absolutamente tudo, de eliminar célula que não serve, de autofagia, de fazer uma limpeza interna, como eu falei, de se desfazer de processos neuróticos que não servem mais. Frequentemente você tem sonhos, e esses sonhos são muito loucos às vezes, e é como se fosse uma limpeza do seu sistema, é como se o seu cérebro estivesse jogando coisas fora, limpando o que não precisa mais, porque você tem muita informação durante o dia, muito mais do que você acha que você recebe. E você não consegue processar tudo que passa pela retina dos seus olhos. E é durante o sono que você faz a retenção de memória, você sabia disso? Se você não dormir adequadamente, você não vai registrar o que você aprendeu durante o dia. Aí não adianta você se matar de estudar, se a coisa que você precisa fazer para gravar o que você estudou, além de estudar, é dormir. E você não dorme, não tem jeito. Então, se você se queixa que tem problemas de memória, observa se você não está deixando de descansar, de ter um descanso adequado. E não confunda a hora de sono com sono restaurador, porque muita gente deita para dormir, mas não tem um sono restaurador. Acorda cansado, não acorda disposta, acorda irritada. Isso é um indício de que essa noite de sono não está sendo bem aproveitada. Então, quando a gente dorme, nós passamos por 4 ciclos de sono, de 4 a 6, dependendo do tempo que você dorme. E cada um desses ciclos de sono tem também 4 estágios. Todos eles são muito importantes. No primeiro estágio, que é o estágio 1, é aquele momento que você deita ali, começa a adormecer, está naquele sono ali bem leve, você está entrando nessa transição do sono do estado de vigília
de sono para o estado de descanso. Sabe, quando você está ali deitado e você ainda escuta ainda as coisas ao seu redor, mas você já está toda ali mole, você já começa a adormecer, esse é o primeiro estágio. Temos também o segundo estágio, que já é uma fase intermediária entre o sono bem leve e o sono mais profundo. Então fica ali no meio termo. Esse primeiro estágio, ele leva de 5 a 10 minutos, mais ou menos. Tem pessoas que pegam no sono mais rápido do que isso. O segundo estágio, ele vai levar em torno de 10 a 25 minutos. É o momento que o seu corpo relaxa, que o seu corpo acalma, seus batimentos cardíacos desacelera, seus músculos aí começam a ficar mais relaxados, e aí você vai parar no terceiro estágio, que é o estágio do sono profundo. Importantíssimo, porque você depende desse sono profundo para você acordar disposta. As suas ondas cerebrais ficam mais lentas, os estímulos externos agora não te acordam facilmente, a não ser que seja uma coisa, né, um barulho muito diferente aí, você acorda porque o seu cérebro sempre está trabalhando. Então os barulhos normais, por exemplo, a sua geladeira zoando, é um barulho de carro, por exemplo, passando, de pessoas falando, coisas habituais que você está acostumado, é um barulho habitual. Ao ouvir esses barulhos, não tem o poder de te acordar nesse estágio do sono profundo. Você só vai acordar quando tiver um barulho muito diferente dentro da sua casa, alguma coisa estranha acontecendo que você não está acostumado a ouvir, porque o seu tálamo, ele fica atento e ele só deixa passar barulhos desconhecidos, barulhos que não são habituais, e é aí por isso que você acorda pelo mecanismo de sobrevivência. Então, nesse terceiro estágio de sono profundo, é o momento em que as crianças e os adolescentes liberam o hormônio do crescimento. Mas tem criança que nem consegue ter um sono profundo. Por quê? Os pais não deixam, porque não se importam. Tá dormindo, não respeita o sono da criança, o tempo que a criança precisa, né? O tempo de deitar e dormir. Nesse sono profundo é onde você recupera e estimula a sua criatividade, a sua perspicácia, a sua imunidade. Se você não tem um sono de qualidade, você fica dificultado de ter criatividade e perspicácia. E também a imunidade. Esse sono profundo, ele dura de 20 a 40 minutos na primeira metade da noite. E depois, na segunda metade da noite, ele começa a diminuir. E aí a gente vai para o quarto estágio do sono, que é o sono REM. O sono REM é aquele sono que os seus olhos ficam com movimentos bem rápidos. As suas ondas cerebrais, elas se parecem com as mesmas de quando você está acordado, em estado de vigília. A sua respiração, ela fica mais rápida, fica irregular. A sua pressão arterial e o batimento cardíaco também fica acelerado, como que você estivesse aí acordado. Porém, os seus músculos ficam paralisados. Fato é que se você não tiver um sono de qualidade, você não tem retenção de memória, né? Como eu falei no início, você fica irritado, você fica cansado, você fica fadigada, perde a sua imunidade, perde a sua criatividade e uma série de coisas ficam comprometidas aí na sua vida. A sua saúde, ela vai embora. Então esse é o primeiro passo para você começar a mudar. De fato, você possa experienciar grandes mudanças na sua vida. E aí nós temos alguns inimigos do sono, coisas que atrapalham você de ter uma boa noite de sono e recuperar a sua saúde. Se as pessoas tivessem a preocupação de cuidar do próprio sono todos os dias, não existiriam doenças consideráveis, porque o seu corpo, ele tem autorregulação. O Criador já te fez com essa autorregulação, mas você não deixa isso acontecer pelo estilo de vida que você leva. Então vamos conhecer aí os inimigos do sono. A luz. Qualquer fonte de luz, de iluminação, é extremamente prejudicial, porque nós temos as células sensíveis na retina dos olhos que dizem para o nosso cérebro quando é dia e quando é noite. Então, se passa o mínimo de luz que seja pela retina, mesmo que você esteja dormindo, o seu cérebro fica confuso, ele fica sem saber se é dia ou se é noite. Então, você não vai ter uma boa noite de descanso, você provavelmente não vai atingir um sono profundo como as fontes de luz artificial durante a noite aí passando. Seja aquela luz que passa pela frestinha da sua janela, porque o seu quarto não é bem vedado, não é bem escuro. Seja a luzinha que fica na televisão, em stand-by. Seja um celular que fica acendendo a luz quando vem notificação à noite. Se você tem dificuldade de dormir, como uma criança, né, que precisa da mamãe aí desesperada, que você deixa aí a luz ligada para dormir à noite,
Você deveria já ter consertado isso, no caso, porque adultos dormem no escuro. Você já pensou nisso? Uma solução é você usar um tapa-olho, uma máscara, para que fique bem escuro e você possa descansar. Obviamente uma máscara confortável, né? Não pode ter aí nada te atrapalhando, não pode ter nada te pressionando, te prendendo para dormir. A partir das 18 horas, para quem consegue dormir à noite, é respeitar esse período da noite para o sono. É importante que as luzes da sua casa não sejam aquelas luzes brancas na parte da noite. As luzes brancas são extremamente prejudiciais. Então você precisa de uma iluminação tipo penumbra, mais amarelada, mais suave, nada muito claro, para que o seu cérebro comece aí a produzir a melatonina, que é o hormônio que faz você ficar com sono, com sensação de cansaço, para você realmente poder aí descansar e ter uma boa noite de sono. Outro inimigo do sono é o café. O café é um estimulante, ele fica no nosso corpo por pelo menos 6 horas agindo, até que ele seja totalmente eliminado. Então, no mínimo, 6 horas antes de você deitar, é importante de você não mais fazer a ingestão de café, de nenhum tipo de estimulante. Outro grande inimigo do sono é a radiação, e talvez para você isso não tenha muita importância, porque você já deve ter ouvido, né, talvez outros profissionais falarem sobre os perigos da radiação, que a radiação ela faz muito mal. Mas o fato é que a grande maioria de vocês que assistem, dormem com o celular no quarto. Alguns dormem com o celular embaixo do travesseiro. Tem gente que tem roteador no quarto, que tem repetidor de sinal, que tem aparelhos que ficam ligados na tomada durante a noite. E tudo isso está envelhecendo lentamente, porém mais rápido do que você imagina. Se você quiser saber mais sobre radiação, você pode pesquisar no site e você vai encontrar assim, PubMed, da Nature. Também você vai encontrar todos esses artigos de pesquisas científicas, né, artigos científicos, que eles são em inglês, não vai encontrar nada em português, mas você pode usar o tradutor para você pesquisar mais sobre a radiação. Tudo que existe ali sobre a radiação. Existem centenas e centenas de artigos e revisões que dizem que a exposição do nosso corpo, do nosso organismo, à radiação, como celulares, roteadores, tomadas, conexões, Bluetooth, Wi-Fi, aparelhos eletrônicos, tudo isso que emite radiação altera o processo fisiológico, atrapalha o sono, altera a mucosa nasal, a mucosa oral, ou seja, a radiação ela pode causar problemas respiratórios e bucais, e você não sabia disso, né? Pode causar câncer, diminui a qualidade de espermatozoide em homens, porque não foram feitos testes de mulheres, né, sobre o óvulo, mas sobre o homem, na parte da fertilidade. Tem muitos estudos aí sobre isso, que causam mudanças neurológicas e neurocomportamentais também em crianças, jovens, retarda a memória, retarda a aprendizagem, a cognição, causa falta de atenção, problemas comportamentais. A radiação está relacionada ao aumento do autismo e do TDAH. E aí você tem 59 anos e agora foi diagnosticado com TDAH. Nunca parou para pensar que seu grande problema pode ser que você não dorme direito e que você vive colado no celular, em aparelhos eletrônicos? Mas é mais fácil, né? Você receber um diagnóstico, poder botar a culpa em alguma coisa. É muito mais fácil as modinhas da época. Além disso, a radiação está relacionada a uma série de danos genéticos e alterações epigenéticas, ou seja, os que vieram depois de você carregaram os mesmos problemas que você, porque você foi capaz de ferrar com o seu corpo, se expondo a tanta radiação. Então, o seu celular ele tem que estar fora do quarto, a televisão tem que ficar fora da tomada, o seu abajur precisa ser tirado da tomada, não pode ser nada colado na tomada do lado da sua cabeça para dormir, não pode ter nada plugado, nem deveria, na verdade, ter tomada do lado da cabeceira. Já começa por aí, porque mesmo a tomada desligada, sem nada conectado, ela emite radiação. Então, se você tem a possibilidade aí, desligue seu roteador à noite, mesmo que ele fique em outro cômodo, se afastar das fontes de radiação. Não anda aí com seu celular colado no seu corpo o tempo todo, o tempo inteiro. E esses estudos que eu estou falando aqui para vocês, eles foram feitos com pessoas que usam celular em média de 60 minutos por semana. Não é a sua realidade, eu tenho certeza. Você passa muito mais de 60 minutos por dia, quanto mais por semana, né? Então os efeitos são muito danosos.
E quanto mais você puder evitar, mais você melhora e acelera os processos de recuperação da sua saúde. Outro grande inimigo do sono são as telas. A gente já falou das telas, mas falando da radiação. Agora a gente vai falar da tela de assistir mesmo alguma coisa, de ficar ali rolando o feed do Instagram, no WhatsApp, usando aí no teu celular, ou assistindo algo na televisão mesmo. Porque quando você fica exposto a essas luzes intensas, antes de dormir, o que acontece é que você informa ao seu cérebro que você está acordado. Então o sono não vem. E quando o sono vem, você dorme com essas informações e se você não consegue mais filtrar, isso tudo vai para o seu inconsciente. Informações desnecessárias que te desconectam cada vez mais de você mesmo. Sem contar a quantidade de casais que se perdem no relacionamento por conta do celular, porque leva o celular para a cama. Isso é um veneno. Ninguém mais tem tempo de conversar, ninguém mais olha no olho de ninguém, porque é mais interessante que você vê na tela do seu celular. E não é a realidade. É a vida como você gostaria que fosse. Ou então uma simples fuga, né, para você ter que desconectar daquilo que é real. A tela, ela libera dopamina e o cortisol quando você precisa dormir. O problema de liberar o cortisol quando você precisa dormir é que o lugarzinho do teu cérebro que libera a melatonina e o cortisol são exatamente os mesmos, o mesmo lugar. Só que você precisa da melatonina para ter sono, dormir, ter uma noite reparadora. E você precisa do cortisol para você ficar acordado e ter disposição e viver bem o seu dia. Então, se você libera cortisol na hora de liberar melatonina, você não vai ter sono. Vai aumentar o teu nível de estresse, vai ficar extremamente irritado. Bom, a gente pode falar do horário, ainda vai ser importante. O ideal seria que até as 10h30 da noite você estivesse já deitado fazendo o seu ritual para você descansar. Você pode ler um pouquinho, você pode conversar, atualizar como foi o seu dia, se você tem uma pessoa com quem compartilhar, né? E se você acorda ali até mais ou menos 8 horas da manhã, que é o horário importante para você ativar aí a sua produção de cortisol. Então, ter uma noite de sono adequado tem sido, eu sei, um desafio para muitas pessoas. Para mim também tem sido. A relação entre a qualidade do sono e as emoções, ela é tão marcante que a insônia crônica ela é capaz de aumentar o risco de desenvolver aí transtornos como ansiedade, síndrome do pânico ou depressão. O sono ruim é quase sinônimo de mau humor. Por essa razão, é importante evitar que o sono se torne, né, cronicamente insatisfatório. Quanto mais noites mal dormidas você acumula, maior o risco de comprometer o seu bem-estar e a sua saúde mental. Então, coisas que você pode fazer para melhorar o seu sono. Deixar o sol entrar na sua casa pela manhã. Como você já percebeu, ficamos impacientes depois daquela noite mal dormida, não é verdade? Parece que fica tudo mais difícil lidar. As situações são simples, mas a gente acha complicada. Como uma decisão de trabalho, dirigir, arrumar a casa. O mau humor, falta de paciência, tudo isso pode prejudicar a nossa saúde mental e o relacionamento com as pessoas. E para evitar essas emoções desconfortáveis, a qualidade do sono precisa ser boa. Mas por que a falta de sono afeta tanto o que você está sentindo? A resposta está no funcionamento do cérebro. Tudo acontece em duas regiões do cérebro, responsáveis pelo gerenciamento das emoções. A primeira é o sistema límbico, que é o nosso centro de emoções, e o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio. Para que eles funcionem bem, o sistema límbico e o córtex pré-frontal precisam estar bem conectados. Só assim eles fazem o ajuste das nossas emoções. O sono é justamente a ação que fortalece essa conexão entre o límbico e o córtex pré-frontal. Então, quando privados de uma noite bem dormida, a tendência é que seja mais difícil mudarmos nossas reações diante aí de uma situação. Por isso, dormir é tão importante para se sentir bem emocionalmente. Então, aí nós vimos, né, que o sono é o primeiro mecanismo autorregulador do ciclo circadiano, altamente organizado, onde todo o seu processo cerebral, neuronal, vai trabalhar em conjunto para fazer aí a restauração do seu sistema. Tem um estudo que foi publicado na revista Science, pesquisadores do Departamento de Neurologia da Universidade de Berna, na Suíça, eles identificaram em ratos como que o cérebro faz a triagem das emoções durante o sono.
E os cientistas analisaram especificamente a fase do sono em que nós sonhamos. De acordo com esse trabalho, é nesse momento que o cérebro ele consolida o armazenamento de emoções positivas, ao mesmo tempo que ele amortece e joga para fora, né, a consolidação das emoções negativas. Então, a privação do sono, especialmente quando é crônica ou acontece de forma repetida, pode trazer graves consequências à saúde, como prejuízos à memória, como eu falei, o aprendizado, redução de atenção, alterações no humor, risco de desenvolver doenças psiquiátricas, enfraquecimento do sistema imune, tudo isso. Então, para que aconteça de forma adequada, o sono, ele é dividido naquelas fases em que eu falei para vocês, né? E acontece daquela forma que eu avisei. Como ter aí uma boa noite de sono? Como a gente pode fazer para ter uma boa noite de sono? Separei aqui algumas dicas que podem ajudar você a ter uma boa noite de sono e, consequentemente, lidar melhor com as emoções no dia seguinte. Então, vamos lá para as dicas para você melhorar o seu sono. Primeiro, quando começa a anoitecer, é importante que os estímulos da sua casa sejam reduzidos. Como eu falei, o seu celular tem a opção de colocar o brilho da luz da tela para luz amarela ou menos luz. Você pode reduzir aí o brilho da tela. E assim que você sentir vontade de dormir, vá logo para a cama, não lute contra o seu sono. Tenha aí uma rotina de sono. Faça alguma atividade que relaxe, como a leitura de um livro, evite telas, nada de redes sociais e televisão. Deixe para responder as mensagens e ver o episódio da sua série favorita no outro dia. Crie aí o hábito de ter hora para dormir e hora para acordar. Acertar o horário para acordar todos os dias nesse mesmo horário, né? E faça as contas aí de 7 a 9 horas por noite e veja que horas você precisa ir para a cama para você poder acordar no outro dia, inclusive finais de semana, porque o seu cérebro ele não sabe o que é fim de semana ou não. E você precisa também fazer a higiene do sono para acordar sem despertador. A higiene do sono nada mais é do que criar um ambiente saudável para dormir e uma série de hábitos que vão indicando para o seu corpo a hora de ele pegar no sono. Esse é um processo pessoal, mas tem algumas dicas que servem para todas as pessoas. Por exemplo, praticar exercícios regularmente, incorporar aí atividades que tornem o turno da manhã um horário mais interessante, né, que também ajuda a acordar sem despertador. Tanto essa dica quanto a próxima que eu vou falar agora, justamente sobre como tornar a rotina das primeiras horas do dia empolgante, a ponto de você não ficar com preguiça de sair da cama, né? Fazer os exercícios, não qualquer horário, mas se você puder pela manhã. Isso pode influenciar muito na alteração do ritmo circadiano. Um treino pela manhã pode ajustar o seu relógio biológico, fazendo com que ao longo do tempo o despertador não seja mais necessário para você acordar pela manhã. Tomar um café da manhã reforçado, que uma alimentação balanceada faz bem, isso aí não é segredo para ninguém. Agora, talvez você não saiba o quanto que essa alimentação impacta na hora de você acordar e também na hora de você dormir. Então, depois de deixar a luz natural entrar no quarto pela manhã, levantar, né, ter uma refeição com proteínas saudáveis, alguns carboidratos, que o organismo digere aí lentamente, algumas frutas ou vegetais, são a indicação para você ter energia necessária para você começar bem o seu dia. E limitar os cochilos durante o dia também vai auxiliar a atingir o objetivo de acordar sem despertador, pois dormir muito durante o dia pode alterar o seu ritmo normal de sono noturno. Então, como eu falei, evite as cafeínas, os energéticos perto da hora de dormir. No caso de falta de sono, noites mal dormidas, alterações de humor, você pode recorrer aí, né, a essas dicas que eu estou falando. O sono é essencial para o organismo, porque é neste momento que acontecem as diversas reações importantes, como eu falei, a regulação das funções endócrinas, restauração da energia, do metabolismo cerebral, a reparação dos tecidos, além da consolidação da memória. Então essas são dicas que são preciosas para a gente melhorar o nosso sono. O sono ele é controlado por áreas do cérebro que está relacionado a eventos bioquímicos e fisiológicos do organismo, então está tudo influenciando, né? Tudo aí influenciado pelo nosso comportamento. E essas diversas condições podem levar a alterações que prejudicam o sono, desde doenças neurológicas, como eu falei para vocês, e até outras mais, inclusive as emocionais. Então essas são as dicas
que você deve levar para a sua vida e procurar aplicá-la para poder você ter aí uma noite de sono boa e reparadora.